2 disparos. Foi só isso. 2 disparos em uma rua da Europa, e o planeta inteiro mergulhou no inferno. Em poucos meses, cidades inteiras seriam consumidas pela guerra. Milhões morreriam, impérios cairiam, e a humanidade entraria em um conflito tão brutal que mudaria para sempre a forma como o mundo enxergava poder, tecnologia e morte. Mas aqui está o mais assustador. A Primeira Guerra Mundial não começou apenas por causa de um assassinato. Ela começou muito antes, com inveja, ganância, humilhação, nacionalismo extremo e uma disputa global por poder, principalmente pela divisão da África e pelo controle econômico do planeta. A Europa estava sentada sobre um barril de pólvora e em 1914, alguém finalmente acendeu o fósforo. No começo do século XX, a Europa parecia invencível. As grandes potências dominavam continentes inteiros. A Inglaterra controlava os mares com a maior marinha do planeta. A França acumulava riqueza através de suas colônias. A Rússia possuía um exército gigantesco. E a Alemanha crescia rápido demais. Rápido o suficiente para assustar todos os seus rivais. Sua indústria disparava. Suas cidades cresciam. Seu exército se modernizava numa velocidade absurda. Enquanto isso, a população europeia vivia uma falsa sensação de estabilidade. Cafés lotados, grandes avenidas iluminadas, trens cruzando países, bailes luxuosos. Parecia uma era de progresso infinito. Mas por trás daquela aparência sofisticada, os governos europeus se armavam silenciosamente. A guerra estava chegando, e poucos percebiam isso. Durante o século XIX, as potências europeias dividiram a África entre si, como predadores disputando território. Linhas foram desenhadas em mapas, sem qualquer preocupação com os povos que já viviam ali. A Inglaterra ficou com enormes regiões estratégicas. A França expandiu seu império colonial. Bélgica, Portugal e outras nações também tomaram partes do continente. Mas a Alemanha chegou tarde naquela disputa. Quando percebeu, as áreas mais ricas já tinham sido tomadas. Isso gerou uma humilhação gigantesca dentro do governo alemão. Os alemães sentiam que mereciam mais, muito mais. Queriam colônias, riquezas, prestígio e poder mundial. O Kaiser Guilherme II queria transformar a Alemanha na maior potência da Terra, não apenas na Europa, mas no mundo inteiro. E para isso, iniciou uma corrida armamentista assustadora. A Alemanha começou a fabricar armas em velocidade absurda, navios de guerra, canhões gigantescos, metralhadoras modernas, exércitos inteiros preparados para mobilização rápida. As fábricas trabalhavam sem parar. O aço virava destroyers. O carvão virava poder militar. A Inglaterra respondeu aumentando ainda mais sua marinha. A França fortaleceu seu exército e suas fronteiras. A Rússia começou a mobilizar milhões de soldados. A Europa virou uma bomba relógio. Todos estavam se preparando para uma guerra, mesmo sem admitir publicamente. Era como se o continente inteiro soubesse que algo monstruoso estava se aproximando. Então aconteceu algo extremamente perigoso. As potências criaram alianças militares, e essas alianças transformaram qualquer conflito pequeno em uma ameaça global. De um lado estavam Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro, Inglaterra, França e Rússia. Agora imagine isso. Se um país entrasse em guerra, todos os outros seriam arrastados juntos. Era como uma fileira de dominós esperando o primeiro cair. Um sistema tão tenso que bastava um erro para destruir o continente inteiro. E essa primeira peça estava nos Balcãs. Os Balcãs eram considerados o barril de pólvora da Europa. Povos diferentes, religiões diferentes, nacionalismos extremos, ódio acumulado por décadas. A Sérvia queria unir os povos eslavos da região, mas o Império Austro-Húngaro dominava parte desses territórios, e os sérvios odiavam isso profundamente. Grupos nacionalistas cresciam cada vez mais. Jovens radicais acreditavam que a violência
Era o único caminho para conquistar independência. Só que havia um detalhe ainda mais explosivo. A Rússia apoiava a Sérvia. Ou seja, qualquer conflito ali poderia virar uma guerra continental. E em 1914 isso finalmente aconteceu. 28 de junho de 1914, Sarajevo, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, visitava a cidade ao lado de sua esposa, Sofia. A viagem deveria demonstrar autoridade e estabilidade política, mas espalhados pelas ruas, estavam homens preparados para matar. Nacionalistas sérvios ligados à organização secreta Mão Negra. Jovens armados, nervosos, convencidos de que estavam prestes a mudar a história. Durante o desfile, uma bomba foi lançada contra o carro do arquiduque. Explosão, pânico, gritos, fumaça tomando as ruas. Mas Ferdinando sobreviveu. Parecia que o atentado tinha fracassado. O arquiduque decidiu continuar a agenda mesmo após o ataque. E foi exatamente aí que tudo saiu do controle. Horas depois, o motorista do arquiduque entrou na rua errada. Um erro simples, quase banal. Mas naquele momento, o destino da humanidade mudava de direção. E exatamente naquela esquina, estava Gavrilo Príncipe, um jovem de apenas 19 anos, magro, nervoso, armado. O carro parou bem na frente dele, o alvo perfeito. Príncipe puxou a pistola e disparou. 2 tiros. Francisco Ferdinando morreu. Sua esposa também. Em segundos, um atentado local se transformava no gatilho para uma guerra mundial. Naquele instante, o mundo acabava de entrar em contagem regressiva para o inferno. A Áustria-Hungria culpou imediatamente a Sérvia e a Alemanha apoiou totalmente os austríacos, oferecendo apoio militar irrestrito. Então veio o ultimato. Exigências severas, humilhantes, condições que praticamente destruiriam a soberania sérvia. A Sérvia aceitou quase tudo, mas recusou algumas condições consideradas extremas demais. Foi o suficiente. 28 de julho de 1914, a guerra começou, e o efeito dominó destruiu a Europa numa velocidade assustadora. A Rússia entrou para proteger a Sérvia. A Alemanha declarou guerra à Rússia. Depois declarou guerra à França. Então invadiu a Bélgica para atacar rapidamente os franceses. Só que a Bélgica era neutra, e isso fez a Inglaterra entrar imediatamente no conflito. Em questão de dias, o mundo explodiu. Trens lotados de soldados cruzavam países inteiros. Multidões comemoravam nas ruas, sem imaginar o horror que estava por vir. Muitos acreditavam que tudo acabaria em poucas semanas. Estavam completamente errados. Os jovens marchavam sorrindo para a guerra. Alguns acreditavam que viveriam aventura e glória. Outros achavam que defenderiam sua pátria e voltariam como heróis. Mas a realidade seria muito diferente. A Europa entrava em um pesadelo de lama, fome, metralhadoras, gás tóxico, explosões incessantes e morte em escala industrial. A tecnologia havia evoluído mais rápido do que a humanidade estava preparada para suportar. Pela primeira vez na história, máquinas seriam capazes de matar milhares de pessoas em questão de minutos. A Primeira Guerra Mundial tinha começado, e o pior ainda estava por vir, porque na parte 2, você vai conhecer as trincheiras do inferno, as batalhas mais brutais da história, o uso de armas químicas, milhões de soldados vivendo entre ratos e cadáveres, e como essa guerra abriu caminho para o surgimento de Hitler e da Segunda Guerra Mundial.